Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nessa porção, os irmãos têm acompanhado, nós temos enfatizado aqui o conselho do apóstolo Paulo, como ele nos orienta que para ficarmos firmes nessa batalha, que já acontece desde os primórdios da história, essa batalha que é uma batalha cósmica, para que possamos ficar firmes nessa batalha que acontece hoje, acontece agora, acontece em todos os momentos que nós estamos vivendo, é preciso que nós então que nós nos revistamos da couraça, ou melhor, como diz o apóstolo, nos revistamos da armadura de Deus. Veja no versículo 13, veja no versículo 10, ele diz: quanto ao mais sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então agora imagine só, pense comigo, é lógico e evidente que numa batalha nós precisamos de permanecer firmes, nós temos que vencer. Pelo menos é a ideia de quem entra numa batalha de ser um vencedor. E aqui nós estamos falando de ser um cristão vencedor. E é certo que para ser um vencedor, nessa batalha espiritual, o apóstolo Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a princípio fica um tanto vago, se ele tão somente dissesse, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, teríamos apenas a ideia da necessidade de sermos revestidos de poder, né? Na força do Senhor e no poder de Deus. Acontece que Paulo, ele progride para demonstrar como que nós podemos nos fortalecer nessa batalha, de que maneira nós estaremos revestidos do poder de Deus. Isso é interessante, até para nós refletirmos um pouco, porque com os movimentos carismáticos do cristianismo, os movimentos carismáticos a que eu me refiro, todo movimento dentro das igrejas, seja ela católica ou seja ela evangélica, todo movimento que dá ênfase na pessoa e na obra do Espírito Santo. Alguém pode falar assim, mas isso é errado, dar ênfase na obra do Espírito Santo, e na pessoa e na obra do Espírito Santo? Não é questão que é errado, é questão de compreender que quando o Filho de Deus foi enviado à terra, ele veio com a finalidade, com o propósito de glorificar o Pai, de revelar o Pai. Por isso que todo falar de Cristo e toda a sua obra voltava como que num reflexo, né, como que a luz batesse e voltasse como um reflexo para a pessoa do Pai. Ou seja, todo o falar de Cristo, todo o ministério de Cristo, toda a obra de Cristo era sempre para revelar e glorificar o Pai. Daí nós entendemos que o centro da obra de Jesus não era ele mesmo, mas era o Pai. Ou seja, ele estava ali como um servo para tornar o Pai glorioso, para tornar o Pai conhecido. Então o centro do ministério de Jesus é o Pai, é a revelação do Pai. O próprio Jesus declarou isso várias vezes, ele dizendo, olha, o Pai é maior do que eu. Ele diz, as obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que as faz por meu intermédio. Ele próprio diz, a doutrina que eu ensino não é minha, mas é daquele que me enviou. Então ele está sempre projetando o Pai, porque o Pai é o centro do ministério de Cristo. Ora, quando Cristo ascende aos céus, ou momentos antes de ascender, ele explica dizendo que ele haveria de ser glorificado junto ao Pai, e que então ele enviaria o Espírito Santo. Agora não é o Filho que é enviado, agora é o Espírito Santo que é enviado.
Entendam, assim como o Pai enviou Jesus, ou melhor, enviou o Cristo de Deus, encarnado em Jesus, agora também o Cristo de Deus envia, por sua vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo é tanto enviado quanto o Filho de Deus. Só que o Filho de Deus veio cumprir a obra de redenção, abrindo o caminho na consciência humana, e o Espírito Santo é enviado para tomar essa verdade que é Cristo, essa verdade que consta na sua obra, e agora fazê-la, construir essa verdade, fazer acontecer essa verdade, revelar essa verdade no coração daqueles que creem no Evangelho. Perfeito? Então, quando Jesus fala que o Espírito Santo seria enviado, está em João capítulo 16, o próprio Jesus explica dizendo que o Espírito Santo haveria de dar, disse Jesus, testemunho de mim. Ele diz, o Espírito não falará de si mesmo, mas falará a meu respeito, dará testemunho de mim, porque terá recebido daquilo que é meu. Então, semelhantemente, o Espírito Santo, a semelhança de Cristo, de Jesus, ele agora também tem um ministério, só que o ministério do Espírito Santo não é centrado em si mesmo. O Espírito Santo tem um ministério de glorificar a Cristo, de revelar a Cristo, de tornar conhecido o Cristo de Deus na sua obra de encarnação em Jesus de Nazaré. Compreendem? Então, quando o movimento, ou qualquer que seja o movimento carismático, que faz do Espírito Santo o centro da obra, então aqui há um desvio de atenção, e quando se tem um desvio da atenção, quando se tem um desvio do foco, daquilo que deve acontecer, daquilo que deve ser realizado, então certamente há prejuízos. Então acontece que os movimentos carismáticos, ao fazerem do Espírito Santo o centro do ministério e o centro da obra, de modo que toda a busca, ou a maior parte da busca dos carismáticos, dos pentecostais assim conhecidos, é o quê? É buscar o máximo de experiência possível e de manifestações possíveis com o Espírito Santo. Então Cristo fica como que um elemento secundário dentro do ministério. Com isso, perde-se o foco, perde-se o alvo, agora toda sorte de equívocos podem acontecer, porque foi dada uma ênfase demasiada, que foge do propósito do próprio ministério do Espírito Santo. Daí é que então criou-se a ideia de que ser revestido do poder de Deus, ser revestido da força de Deus, consistiria, segundo esses movimentos carismáticos, essa experiência de explosão do poder na própria carne. É quando eles buscam estar cheios do poder de Deus. Esse cheio do poder de Deus, segundo os carismáticos, é sempre uma manifestação, segundo eles, do Espírito Santo no próprio corpo humano. Daí isso se manifesta de que maneira? Falando em supostas línguas estranhas, tremendo, babando, caindo, colando, gemendo, né? Dançando, uivando. Mas isso não é, quando a gente fala assim, não tem nenhum escárnio, nem zombaria, mas é um fato. Eu não sei quantos de vocês conhecem profundamente o movimento pentecostal, mas eles não se envergonham, por exemplo, de apresentar uma suposta manifestação do Espírito Santo cacarejando, latindo. Não é? Isso não é escárnio, basta você entrar, acessa a internet e coloca lá os movimentos lá da Colômbia, os movimentos de alguns países aí que tiveram supostos reavivamentos, e você vai ver cada tipo de manifestação que é estranho. De todo modo, o que nós queremos enfatizar é que para vencermos nessa batalha, nós temos que ter um revestimento de poder, e nós temos que estar cheios da força e do poder de Deus. Aí nós temos que fazer aqui a correção, se necessário, como tem muita gente que nos acompanha, não é? E que não está conosco há muito tempo aqui, ouvindo essas coisas, é importante falar que Paulo diz como nós podemos nos encher do poder de Deus. Como nós podemos nos revestir do poder de Deus, que em nada
em nada, absolutamente se assemelha a qualquer tipo de suposta experiência de gemer, de babar, de falar em línguas, de cair no chão, de colar na parede, nada disso. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é invenção. Não é? Eu não tenho medo de falar isso porque, primeiro, que eu não falo isso contra o Espírito Santo. Porque nós sabemos quem é o Espírito Santo pela própria experiência e pelo testemunho das Escrituras. Não é? Mas é lógico, alguém fala, pastor, mas eu sinto as coisas. Você sente, é verdade. Do mesmo modo que quando uma pessoa vai a um estádio de futebol, assistir a um jogo Brasil e Argentina numa final de Copa do Mundo, quando o Brasil faz um gol, Neymar faz um gol, há uma explosão, um êxtase. Esse êxtase faz parte das nossas próprias emoções. Do modo como alguém vai ao cinema, assiste a um filme dramático, e ele recebe aquela catarse, né, quando o filme chega naquele ápice. Então, quando o filme traz aquela revelação, aquela coisa, então a pessoa sente. Do mesmo modo, a pessoa, dentro de um ambiente supostamente carismático, e buscando tais experiências, a pessoa tende a ter essas sensações. Mas é importante que nós, que somos mais crescidos, usando um termo de Paulo, nós que somos perfeitos, entenda que somos perfeitos, nós que alcançamos uma compreensão acerca do Evangelho, não é? Uma compreensão mais larga, mais dilatada, mais esclarecida, que nós deixemos bem claro que Paulo nos ensina como nos fortalecer. E aí é onde nós vamos ver que não tem nada a ver absolutamente com a ideia dos carismáticos, do poder dessa manifestação. Uma vez que, para que nós estejamos fortalecidos e cheios do poder, um poder que destrói, um poder que vence o maligno, um poder que vence principados, potestades, dominadores, que vence as forças espirituais da maldade desse mundo tenebroso. Ora, esse poder, ele se encontra em algumas virtudes que Paulo aqui nos apresenta como que na representação de uma armadura. Então Paulo fala de uma armadura metaforicamente, a armadura que é composta de várias partes, armadura que tem um capacete, que tem uma couraça, que tem um cinturão, que tem um escudo, que tem uma espada, que tem as sandálias. Né? Sandálias não propriamente sandália, essa aqui nós calçamos, mas aquelas sandálias que tem uma caneleira, né? Talvez às vezes de cobre, às vezes de ferro, às vezes de qualquer outra coisa, para proteger nessa batalha. E ele vai colocar então essas partes da armadura, para que cada uma dessas partes represente algo de que nós devemos tomar posse, fazer uso, instrumentalizar essas virtudes, essas verdades na nossa vida diária. Semana passada, nós falamos acerca do cinturão da verdade. Ou seja, quando Paulo fala que nós devemos cingir, capítulo 6 de Efésios, versículo 14, estai, pois, firmes, vírgula, como? Cingindo-vos com a verdade. Ou seja, a maneira de nós estarmos fortalecidos, estarmos cheios do poder, é então cingindo os nossos lombos. Entenda cingir enquanto nos restringir com a verdade sempre há de nos restringir. Quando nós conhecemos a verdade, e nós demonstramos na semana passada que a verdade não é outra coisa senão o próprio Cristo. Perfeito? Lembra da semana passada? Porque o problema é que quando você fala cingir com a verdade, aí se você perguntar para cada crente de cada linha denominacional, você perguntar o que é a verdade, um vai dizer que é o sábado, outro vai dizer que é o nome Jeová, outro vai dizer que é o véu, outro vai dizer que é falar em línguas, outro vai dizer... Então cada um vai pegar a sua doutrina central, dogmática, e vai querer instaurar como verdade. Eu quero dizer que nada disso é verdade. É a verdade, desculpe-me, né? Nada disso é a verdade. Ainda que alguém possa apresentar uma doutrina pura, no seu sentido conceitual. Digamos que você apresente uma doutrina acerca
do corpo de Cristo, conforme Paulo ensina. Essa doutrina não pode ser a verdade. Ela pode ser o corpo de Cristo enquanto unidade, porque o corpo de Cristo implica unidade, é o resultado da aplicação da verdade. A verdade é Cristo. Nunca confunda a verdade, que é Cristo, com qualquer doutrina acerca dele. É Ele que é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade se fez carne. A verdade habitou entre nós. Agora, quando fala-se também que Cristo é a verdade, não devemos confundir que essa verdade que é Cristo com o Cristo que nós ouvimos. O que é o Cristo que nós ouvimos? Porque nos apresentaram Jesus. Quem é Jesus? Não, o Filho de Deus que veio morrer porque Ele te ama para te salvar. Você fala, isso é a verdade. Não, a verdade é aquilo que Ele é. É aquilo que Ele expressou enquanto uma essência que se manifestou enquanto fenômeno no seu viver humano. Então, para você saber a quem é a verdade, é Cristo. E quem é Cristo? Aí você tem que olhar agora para todo o viver de Cristo, registrado nos 4 evangelhos. Então, tudo que é Cristo, é difícil falar quem é uma pessoa, senão pelas suas ações. Ou seja, o ser, a essência se manifesta no viver. De modo que nenhuma pessoa consegue fingir ser o que não é por muito tempo. Não é verdade? Você finge por pouco tempo, mas mais tarde você acaba vacilando e você mostra exatamente quem você é. Então a verdade é Cristo, e esse Cristo não é o dogma, não é meramente o homem histórico, mas é tudo aquilo que Ele é no seu ser e que foi manifestado, revelado, experienciado e vivido na pessoa de Jesus, enquanto esteve na terra. Traduzindo, o que Cristo é, que foi manifestado e vivido na pessoa de Jesus? Amor, graça, misericórdia, todos aqueles atributos de que Ele fala e de que Ele manifestou nas suas ações em relação ao homem. Ou seja, na medida em que Ele mostrava nas suas ações, no seu viver, tudo aquilo, Ele mostrava quem era o Pai. Porque Ele e o Pai, em natureza, são um só. Perfeito? Então, cingir-se com a verdade é cingir-se de Cristo. Cingir-se de Cristo é cingir os nossos lombos, é sermos nós restringidos pelo amor. Porque Ele não é amor, e Ele não viveu o amor, Ele não manifestou o amor. Agora, o amor nos restringe. Pensa nisso. Como assim o amor nos restringe? Porque quando você está totalmente decidido a amar, e amar é amar incondicionalmente, é aí que a coisa pega, né? Porque, puxa vida, tem tantas pessoas boas que, rapaz, se aquela pessoa não amar, ninguém mais ama. O problema é que essas pessoas, da maioria das vezes, manifestam um suposto amor numa relação de normalidade. Ama o pai, ama o esposo, ama o filho, ama o vizinho, tem uma boa relação com o vizinho, sempre ajudando os vizinhos, ama as pessoas, não distrata, não maltrata. O problema é que quando essa pessoa eventualmente sofre qualquer tipo de prejuízo da parte de uma outra pessoa, de um inimigo, nesse momento o amor, ele encontra uma barreira e ele então cessa ali naquela atitude de maldade sofrida. Então não é um amor incondicional, é um amor condicional. Então daí se percebe que há 2 tipos de amor. O amor divino, ele é sempre incondicional. O amor humano, ele é sempre condicional. Quando então nós nos cingimos com a verdade, nos cingimos de Cristo, cingimos portanto do amor, o amor de Cristo encontra o suporte no amor humano. O amor de Cristo no nosso amor, como se o nosso amor fosse um veículo, um canal, por meio do qual o amor de Cristo pode se manifestar. E então você agora, cingido com a verdade, cingido, portanto, com Cristo, e restrito, portanto, pelo amor, aí você vai observar o quanto que o amor nos limita. Porque tantas coisas nós gostaríamos de fazer, tantas palavras que nós gostaríamos de falar,
tantas coisas que nós poderíamos realizar em defesa própria, contra alguém, no nome da justiça, no nome da verdade, né? No nome da minha certeza, da minha convicção, e o amor simplesmente nos impede. O amor nos restringe. Assim é a misericórdia nos restringe. De que maneira a misericórdia nos restringe? Ora, você está andando o seu caminho, como o samaritano da parábola. Ele está andando o quê? Livremente. Se ele está descendo ali por uma estrada, ele vai a algum lugar. Então ele está buscando as suas próprias coisas, né? Quando então ele vê o homem caído na vala, que então é dito no texto que ele se encheu de compaixão, ou seja, ele sentiu a paixão do outro juntamente, paixão enquanto sofrimento, paixão enquanto dor, enquanto enfermidade. Então ele se compadeceu. A palavra grega se traduz como que dizendo, ele sentiu profundas dores nos seus rins, uma dor nas suas entranhas, uma dor que não lhe permitia prosseguir. Ele se enche de misericórdia e a misericórdia o restringe neste momento. Ele agora não pode simplesmente continuar a sua viagem. Ele agora precisa socorrer, porque a compaixão, porque a misericórdia, que é Cristo, e a natureza de Cristo, o restringe. Então, a verdade, que é Cristo, e Cristo que é, então, amor, graça, misericórdia, perdão, tudo isso que nós encontramos nos evangelhos, é um cinturão que agora não nos permite mais vivermos como nós queremos viver em relação a Deus, em relação ao nosso próximo, em relação ao mundo no qual nós vivemos. Então, cingir-se com a verdade, nesse sentido, nos fortalece nessa batalha espiritual. Nos enche de poder. Então, um cristão cingido com a verdade é um cristão cheio de poder. O poder de viver aqui na terra as virtudes divinas, e portanto são essas virtudes divinas que vencem o maligno. O diabo não tem medo de línguas estranhas. Saiba disso. Saiba disso. Ah, pastor, as minhas línguas estranhas, ela é de Deus. Não, tudo bem. Só que o diabo não tem medo de você, porque você fala línguas estranhas. Saiba disso. Se brincar, ele se acerta do seu lado, roda contigo e fala em línguas contigo. E fala em línguas mais bonito que você. É sério. É sério. Ah, isso é blasfêmia. Blasfêmia não. O diabo prega melhor que muitos pregadores. O diabo faz cada coisa que até Deus duvida. Usando aqui um ditado, é só um ditado. Mas é verdade, o diabo é terrível. Ele é terrível. Paulo explica em 2 Coríntios que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, olha, para enganar, com o propósito de enganar. Para uns não precisa se transfigurar. Tem uns que amam o diabo, sabem quem ele é e o adoram porque é isso mesmo. Para outros não, tem gente que foge do diabo, não gosta do diabo. Então o diabo, para caminhar ao lado dessa pessoa, precisa então se passar por um anjo de luz, né? Veja aqui no Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, falando sobre a besta que emerge da terra, a besta que ali representa o falso profeta, e veja que o falso profeta faz parte da trindade satânica, que é Satanás, o diabo, o anticristo e o falso profeta. É dito que essa besta, que é o falso profeta, tem aparência de cordeiro. Olha, quem na Bíblia é o cordeiro? Não é Cristo? Então você olhando para o falso profeta, você fala, é Cristo. Porque a aparência é de cordeiro. Você só discerne que não é ali o cordeiro quando ele fala, porque a sua voz é voz de dragão. Aí você percebe logo pelo discurso, logo pela conversa, né, que não é Cristo. De todo modo, o diabo não tem medo de você, porque você usa saia comprida, cabelo comprido, né, porque você dá dízimo. Agora, o maligno,
e não somente o maligno, mas todas as formas de maligno, ou todas as formas do maligno, tem medo, sim, de alguém cingido com a verdade. A verdade é o que há de mais poderoso e que certamente nos fortalece e nos permite, nos faz vencer essa batalha espiritual. Prosseguindo, capítulo 6 de Efésios, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, aquela parte, o peitoral, né, que protege aqui toda essa sua frente, aqui no caso o seu coração. Interessante que agora essa couraça, e olha que Paulo está usando as partes dessa armadura apenas como um pretexto, como uma metáfora, para você entender que essas coisas, a verdade e agora a justiça, é que te permite vencer, é que te protege contra Satanás, contra o império das trevas, contra toda sorte de ação do maligno contra a sua vida. E agora fala de justiça. E quando se fala de justiça, e eu tenho que falar isso, é preciso nós pensarmos sobre isso, nós também devemos fazer uma correção. Observa que nós estamos sempre fazendo uma correção. Nós falamos sobre revestir-se do poder e da força de Deus. Nós temos que demonstrar o que não é o poder de Deus, falando sobre o movimento carismático. Então, isso não é falar do grupo, falar de alguém. Isso na verdade, nos convencer pela palavra, nos convencer pela Escritura, de alguma coisa que nós achamos que é a verdade. Ou seja, nós estamos tomados de um tanto de dogmas, de conceitos, de entendimentos, que não corresponde ao ensinamento bíblico. E se você, então, não lança luz nesses equívocos, as pessoas continuarão achando que estão revestidas do poder de Deus, sem estarem. Então, quando se fala da justiça, nós temos que pensar sobre como que o cristianismo entende a questão da justiça. Não sei se vocês sabem ou se lembram, mas o conceito de justiça ficou em bastante evidência a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, na pessoa de Martinho Lutero. Não é? E Lutero, ele desenvolveu uma teologia, desenvolveu um conceito teológico acerca da justiça a partir do tema a justificação pela fé. Então, o que Lutero fez? Falou assim, olha, nenhum homem tem justiça. Pronto, a primeira conclusão é essa. Nenhum homem possui em si mesmo justiça. Aí ele continua, toda justiça que o homem produz a partir de suas obras, que são obras de lei, essa justiça é incapaz de justificar verdadeiramente o homem. Aí ele trabalha todos os textos paulinos, dizendo que o homem não pode ser justificado por obras da lei. Perfeito. Aí ele fala assim, bem, se o homem não tem justiça, e toda justiça que o homem produz pela prática da lei não pode justificá-lo, de que maneira pode o homem ser justificado diante de Deus? Aí ele agora apresenta Cristo, enquanto sendo Cristo a própria justiça de Deus. Está lá em Jeremias, né? Que ele é a justiça de Deus. E agora esse Cristo, justiça de Deus, ele cumpre no seu viver humano toda a justiça de Deus, no seu viver humano, praticando a justiça, andando em verdade, sem nunca ter pecado, um ser totalmente impoluto, sem mácula, sem ruga, sem pecado, nem coisa semelhante. E agora esse Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou, ele se torna a justiça de todo aquele que crer. E aí Lutero vai desenvolvendo o seu pensamento da seguinte maneira. Então, se você crer em Jesus, se você confessa o nome de Jesus, segundo o Evangelho, no sentido de você ouvir falar de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Cristo? É o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E ele então ressuscitou por causa da nossa justificação. Se você então assim crê ou acredita, então agora o Cristo de Deus, que é a justiça de Deus, é imputado em você
Imputado no sentido de que essa justiça é como se Cristo te cobrisse consigo mesmo. De modo que quando o Pai olha agora para você, o Pai não mais vê você. Ele vê o quê? Cristo. E portanto é dito que você está justificado. Que você então se apropriou da justiça de Deus. Esse é o conceito de justiça na aplicação da verdade por meio da justificação pela fé, segundo Lutero. Entenderam isso? Isso tem algum sentido. Isso tem alguma verdade, obviamente. No sentido de que quando alguém verdadeiramente crer em Jesus, verdadeiramente crer em Jesus, ele agora, esse indivíduo, essa pessoa que creu, ele é santificado, ele é separado no plano divino, de modo agora que todas as bênçãos que Cristo conquistou, tudo aquilo que realizou, nos é dado pela fé. Então agora esse que creu no Evangelho, ele está posicionalmente santificado. Ele está posicionalmente justificado. Posicionalmente, ele está posicionado, ele está na base de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema é que o Evangelho não para aqui. Isso é apenas como que, imagine só que você estivesse em queda livre, né? O homem está em queda livre, e de repente então viesse um suporte. Você parasse então de se degradar. E agora você tem uma base firme, a partir da qual você pode agora ascender ao Pai. Então, o que nós chamamos de redenção judicial, santificação judicial, justificação judicial, que é santificação, justificação e redenção posicional em Cristo, é apenas essa separação, esse fundamento que é Cristo, no qual você agora se encontra, para, a partir de então, você tomar para si essas bênçãos, de modo que elas sejam trabalhadas dentro de você. Então, não pense em você que Cristo é a sua justiça e por isso está tudo bem e está tudo encerrado. Não. Falar isso é negar o Evangelho. Em nenhum lugar do Evangelho é dito, olha, desde que você tenha a justiça que não é sua, que é de Cristo, que Ele te deu gratuitamente, está tudo certo. Onde você viu isso na Bíblia? Leia os 4 Evangelhos. Ouça Jesus falando em cada momento. Tudo o que Ele ensina, não é, olha pessoal, eu vim para cá, tá? Eu sou um camarada, eu sou bom mesmo, eu não vou pecar, fiquem tranquilos, porque eu sou o justo, tá bom? E é o seguinte, no final de tudo, depois que eu morrer, ressuscitar, basta que vocês acreditem, e tudo estará feito. Foi isso que Ele disse? Não. Ele fala do caminho que nós devemos percorrer. Ele fala, olha, a estrada que conduz à perdição é larga. E se você quer entrar na vida, terá que percorrer o caminho que é estreito. Então você tem que percorrer. Ah, Jesus percorreu por mim. Não, mas Ele diz que você deve percorrer. Ele diz, entrai pela porta estreita. Ele não diz, eu entro por você. Quando diz que Cristo fez tudo isso por nós, devemos entender isso. Jesus fez tudo por nós, é verdade. Agora, tudo o que Ele fez por nós, é dito, você agora tem que se apropriar disso. Ele construiu na consciência humana um caminho ao qual nós somos convidados a percorrer. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, Ele diz, olha, eu estou pavimentando na história, é um homem, esse caminho que vai ao Pai. Então, se você quiser ir ao Pai, não adianta você fazer um caminho seu. Tem que ser esse caminho. Que caminho é esse? É o caminho daquilo que Ele é. Ele é, em essência, e Ele manifestou no seu viver humano aquilo que Ele é. De modo então que agora, esse Cristo justiça deve agora ser em nós uma justiça orgânica. Ou seja, o Cristo justiça quer nos fazer, quer nos tornar justiça de Deus.
Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios. Quero ler com os irmãos. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 18 em diante. Preste atenção nessas palavras. Ora, tudo provém de Deus. Então fica clara essa ideia, né? Se tudo provém de Deus, e se tudo certamente é todas as coisas boas, o que inclui, sobretudo, a redenção, nossa salvação. Então mostra a fonte da salvação é Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Ou seja, a reconciliação é uma obra de Deus, não é obra humana. É Ele que nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui esse nos aqui refere-se aos apóstolos. Então é assim, ó, tudo provém de Deus. Começa a segunda carta, atenção, 2 aos Coríntios. É uma carta que fala sobre a obra ministerial, sobre o ministério apostólico, o ministério da nova aliança, o ministério de Deus, que leva a cabo o seu propósito. Então, Paulo está falando sobre o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, o ministério da justiça. E quando ele fala tudo procede de Deus, quer dizer, esse ministério de que estamos falando, que propõe salvação autêntica e efetiva, é de Deus, não é nosso. Não somos nós, os apóstolos, os donos, os proprietários, mas nós somos servos. Então, isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou, ou seja, é Deus quem reconcilia os homens, no caso aqui, imediatamente, os apóstolos, e agora é dito que Deus concede aos apóstolos o ministério da reconciliação, o que significa que todo o ministério apostólico, que está representado qualitativamente no ministério evangelístico, profético, de pastores e mestres, é o ministério de reconciliar os homens. Então o evangelho todo visa reconciliar os homens. E ele continua dizendo, a saber. O que é a saber? A saber o quê? Ele vai explicar o quê? O ministério da reconciliação. A saber, ou seja, isto é, vou dizer para vocês o que é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Daqui vocês percebem quão diferente é o ministério apostólico do ministério mosaico. Foi conferido e entregue a Moisés o ministério da condenação. Aos apóstolos é dado o ministério da reconciliação. Enquanto lá fala de um Deus que está no encalço dos homens perversos para matar, aqui Deus não lança na face. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, não é? Ai, que maravilha, Deus é tão bom, né? Ele nos reconcilia. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então o ministério, o propósito de Deus é reconciliar. A palavra da reconciliação é o meio, é um instrumento. Toda pregação da palavra deve ser uma palavra que visa a reconciliação dos homens com Deus. Versículo 20, de sorte que, ou seja, uma vez dito isso, e uma vez sabido disso, de sorte que nós os apóstolos, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, que vocês se voltem para Deus, que vocês recebam o perdão divino, que vocês comecem agora a promover a comunhão com Deus, sem culpa, sem acusação, sem condenação, mas tomando posse da graça divina. Aí ele continua dizendo, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele não é a justiça de Deus? Ele conheceu o pecado? Então Cristo é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus, porque ele não conheceu
pecado. Ele o fez pecado por nós. Então, o Cristo de Deus se fez pecado por nós. Ele se fez pecado em que sentido? Ele se revestiu de uma humanidade sob o pecado. Ele se revestiu de uma humanidade que estava totalmente sofrendo os efeitos do pecado. Ele se faz pecado no sentido de se revestir de um corpo, se vestir de uma humanidade que sofre todas as consequências do pecado. Ele faz isso por nossa causa. Aí Lutero para exatamente aqui. Em que sentido ele para aqui? Porque se ele fez isso por nós, maravilha, ele é nossa justiça. Mas continua a ler o versículo, ele diz: para quê? Então tudo o que Cristo realizou por nós, e ele realizou sim por nós, visa a algo para que tem uma finalidade, para que fôssemos feitos. Então o Evangelho quer nos fazer, ele quer nos tornar o quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo é a justiça de Deus. E tudo que ele realizou enquanto redenção por nós é para nos fazer, para nos tornar justiça de Deus. Então é quando essa justiça divina agora é não somente uma justiça que me envolve e que me cobre, mas é uma justiça que agora é trabalhada nas minhas faculdades, de modo a me tornar, assim como Cristo, essencialmente justo. Então a justiça de que Paulo fala, lá em Efésios, no capítulo 6, que é essa couraça, é exatamente a justiça que é Cristo trabalhada em nós, a ponto de nos tornar justiça de Deus. Então, percebe como que nós temos que sempre consertar alguns conceitos? Porque o que tem de crente não é brincadeira. Crente sem futuro, crente torto, crente injusto, crente perverso, todo folgado, tranquilo, dizendo: eu creio em Jesus e portanto ele é a minha justiça. E aí ele está achando que assim ele está indo para o céu. E de repente esteja mesmo, né? Basta saber de que céu ele está falando. Tem o céu da boca da onça, tem o céu do quinto dos infernos, né? Tem vários céus, né? Agora, a verdade é que a justiça tem que ser trabalhada em nós. E aqui vale a pena nós pararmos um pouco e pensarmos sobre justiça. Aquilo que é justo. Creio que nós talvez nunca tenhamos individualmente, eu imagino, parado para refletir profundamente sobre justiça. Sobre o que é o justo. O que é ser justo. O que é praticar a justiça. Logo, esse conceito de justiça me remete a um conceito negativo, em oposição, um conflito. Para eu entender um pouco sobre a justiça, olhe para o lado oposto. Se me falta justiça, se Cristo é a minha justiça, e essa justiça que é Cristo tem que ser trabalhada em mim, isso implica que eu não sou justo. Perfeito? E quando então nós olhamos para a humanidade, sem essa justiça divina, seja ela dada por Cristo ou trabalhada em nós pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar um homem que totalmente movido pelo seu ego, porque todas as motivações do homem sem Deus, ela procede do ego. Um homem que é movido, cujas palavras, ações, negócios, relações, tudo se fundamenta, se fulcra, se enraiza no ego. De tudo queremos nós levar vantagem. De tudo queremos tirar do outro alguma coisa. Em todos os sentidos. Não pense você que só pratica a injustiça aquele que rouba o outro, literalmente falando.
Nós praticamos a injustiça, ou deixamos de praticar a justiça, quando, por exemplo, imagine você, dentro de uma relação, marido e mulher, ou namorados, ou noivos, nós, e vocês sabem disso, todos nós, não raras vezes, desenvolvemos uma relação no qual eu sou aquele que tem todos os privilégios. Eu estou ali para receber do outro. Por isso que os conflitos nessas relações são constantes. Por quê? Porque se unem, não raras vezes, para explorar o outro. Seja explorar o tempo, seja o corpo, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja o que for, seja o carinho. Estamos sempre pouco dispostos a nos doar para o outro e muito propensos e ávidos a que o outro nos sirva. Isso é a coisa que acontece naturalmente e ninguém associa esse comportamento à injustiça. Porque a justiça pressupõe igualdade. A justiça pressupõe equidade. Não é? Então, devemos nós pensar nessas questões. Paulo, interessante essa questão, quando Paulo lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala sobre ofertas, né? E ali ele fala sobre a lei da semeadura, da colheita, né? E da semeadura, da semeadura e da colheita. Ele vai falando ali e a maioria dos exegetas, dos pastores, dos pregadores, quando tomam aquele texto, eles tomam aquele texto para incentivar o membro a dar dinheiro para a igreja. Ele diz, olha, Paulo disse que aquele que planta muito, muito colhe. Isso é verdadeiro ou é falso? Ele disse isso? Vamos ler o texto para os irmãos entenderem um pouco sobre essa questão. Estamos falando de justiça, tá? 2 aos Coríntios. Vou lendo com os irmãos aqui, os irmãos vão entendendo aí. É só aqui para os irmãos não perderem o sentido. Algumas pessoas reclamam que eu começo num tema, aí eu vou para outro lugar que não tem nada a ver. A pessoa se perde e não sabe para onde eu fui, né? Eu estou falando sobre justiça. Nós falamos o que Lutero falou sobre justiça. Nós falamos o que é a justiça que é Cristo, que é uma justiça que é imputada, mas também é uma justiça que é trabalhada no nosso ser, uma justiça orgânica, que é a couraça da justiça. E agora nós estamos trabalhando o conceito de justiça. Olha, o que é justiça? Não é o ato de ser justo? O que é ser justo? Nós temos que pensar isso, senão fica só uma doutrina. A justiça de Cristo. Então Cristo vai trabalhar a sua justiça em nós. Mas você nunca aplica isso de modo prático. Então nós vamos aqui a 2 Coríntios capítulo 9, para entender, num conceito bíblico e paulino, o que Paulo chama, por exemplo, de justiça. É um dos aspectos da prática da justiça. Tá bom? Vamos lá, ele começa dizendo assim no versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Então aqui ele estabelece uma lei, que nós podemos aqui sintetizar como a lei da semeadura e da colheita. Evidentemente que Paulo, ele lança essa lei, essa semeadura, que ele está dizendo são recursos materiais, não é, literalmente falando, e é uma lei que não tem para onde fugir. Porque se você semeia um grão de qualquer planta, digamos assim, uma semente, essa semente vai brotar e vai frutificar, não vai? Um grão por 10 grãos, digamos. Mas se você plantar 2 grãos, você vai dobrar. Se plantar 3 grãos, você vai só multiplicando. Quanto mais você semeia, maior a colheita. Isso é lógico, isso é óbvio. O grande problema é que pega-se esse texto para cultivar no coração, não a lei da semeadura e da colheita no princípio bíblico, mas para cultivar no coração a ganância. Puxa, então eu vou dar 100, vou ganhar 1000. Vou dar 1000, vou ganhar 10.000. Vou dar 10.000, vou ganhar 100.000. E aí tem pastores que gritam. Você vai dar. A Bíblia diz que você vai colher, vai colher, vai colher, vai colher. Mentira. Pastor, mas está escrito. Calma.
Vamos lendo. Deixa o apóstolo Paulo nos ensinar e nos mostrar o que se entende por semeadura. Tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Cada um contribua, na linguagem do versículo 6, cada um semeie. Perfeito? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, não pode haver uma intervenção exterior. Alguém te incentivando, determinando, definindo quanto você tem que dar. Paulo diz, o ofertar, aqui essa doação, essa semeadura deve nascer do coração. É uma disposição do coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza. É difícil, né? Não com tristeza. A pessoa dá alguma coisa e fala, oh, meu Deus do céu. Misericórdia, não tem que dar. Não é fácil. Você meter a mão no bolso, tirar uma nota de R$200. Fala a verdade. Porque a nossa tendência é o quê? Nós queremos mais. Porque depois que eu resolver toda a minha vida aqui, eu não tenho que fazer um pezinho de meia para comprar um apartamento, para comprar uma chácara, para comprar um carro novo. Nossas buscas e desejos nunca acabam. E Paulo diz, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não é dito, não com necessidade, não com tristeza ou por necessidade. Porque nós temos uma tendência de doar somente quando há uma necessidade. Não haver necessidade, não doa, não precisa. Não é? Aí fica esperando alguma coisa acontecer para que você comece a desenvolver essa virtude de dividir, de contribuir, né? De distribuir, de semear. Aí ele continua dizendo, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora ele começa a dizer como se devemos entender a ideia da semeadura. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Então Deus pode te dar uma grande quantidade de bens. Deus pode dar um grande salário. Estou falando de dinheiro aqui. O texto fala sobre dinheiro, tá? Eu não estou pregando sobre dinheiro. Estou pregando sobre justiça. Mas o texto de Paulo é dar recursos materiais. É dividir. Ele diz que Deus pode nos fazer abundar em toda graça. Puxa, Deus pode nos fazer. Ele pode abrir caminhos, meios, recursos. Para que você tenha, né? Hoje tem 1.000, amanhã você ganha 2.000, depois você ganha 10.000, depois você ganha 50.000, olha que coisa boa. Ganha 100.000, Deus pode. Mas e aí? Vamos continuar lendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de quê? E aqui está o ponto. Esse a fim de quê significa Deus não te fará próspero em nenhuma área, inclusive a financeira, se não houver um propósito. Em outras palavras, aquilo que Deus te deu, ou melhor, aquilo que você tem, foi Deus quem te deu. É Deus quem te proporciona. A fim de quê? Se todos nós entendermos que nós somos mordomos, porque nós recebemos para administrar, nós vamos entender que tudo aquilo que Deus nos concede tem um objetivo. A fim de quê? Olha o que ele vai dizer agora. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. A fim de que, tendo sempre, superabundeis em toda boa obra. Agora olha como Paulo coloca bem as palavras. Deus pode fazer-vos abundar, para que você superabunde.
Deus te dá em abundância para que você cometa a extravagância de dividir isso em quantidades maiores do que você próprio recebeu. Ou seja, cada um de nós somos como que despenseiros. Ou seja, nós somos mordomos e Deus nos dá para nós superabundarmos em toda boa obra. Mas não chegamos ainda na justiça, mas vamos continuar lendo. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Aí Paulo vai fundamentar. Distribuiu, veja, o que ele diz, superabundar em toda boa obra, significa distribuiu. Vocês estão entendendo, pessoal? Porque é bonito, né? Superabundar em toda boa obra. Que palavra bonita, frase bonita. Nós temos que superabundar em toda boa obra. Oh, glória! Que maravilha! Sai para casa e chega em casa. Qual foi a mensagem de hoje? Que Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, para que nós possamos superabundar em toda boa obra. Que maravilha! O que significa isso? Distribuiu. Superabundar em toda boa obra é distribuir. Então veja que a ideia, o movimento do semear, lançando semente, aqui ganha na prática o seu sentido literal, distribuir. Ó, até mesmo o próprio gesto do semear, do lançar semente, traz a ideia do distribuir. Distribuiu, vírgula, deu aos pobres. O que acontece? A sua justiça permanece para sempre. Ou seja, semear, dar, abundar em toda boa obra, distribuir é praticar a justiça. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem melhor essa questão da justiça em relação a esse aspecto. Mas vou usar um outro aspecto, para vocês entenderem esse aspecto. Paulo, ele foi um camarada extremamente agraciado por Deus no tocante às revelações que ele recebeu do Senhor. Paulo, homem fantástico, fantástico. Acho que depois de Jesus não teve ninguém sobre a terra com a capacidade que Paulo tinha de conhecimento, de compreensão, de entendimento, de discernimento do Evangelho, igual a Paulo, né? Tanto é que o próprio Paulo, ele fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, falando acerca de si mesmo, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir, e de tão grandes eram aquelas revelações, que foi necessário que Deus colocasse um espinho na carne, para que ele nunca se gloriasse, porque sabia que era tão grande as revelações, que era possível que Paulo, ou qualquer outro homem, se orgulhasse, ficasse presunçoso, arrogante, porque era muita sabedoria, muito conhecimento. Então, um espinho na carne. Agora, imagine só o que Paulo poderia falar. Pessoal, vocês estão por fora. Vocês não sabem da missa ao terço, como diz lá os nordestinos, né? Vocês não sabem o tanto de coisa que eu sei. Então ele poderia agora, eventualmente, arrogante, orgulhoso, presunçoso, se tornar negligente, não poderia? Eu pergunto, por que Deus deu a Paulo tanto conhecimento? Por qual motivo? Porque Deus deu o conhecimento e o privou da arrogância. Então não era para ele ter. Deus não deu para ele ter, porque o privou da arrogância. Se fosse o conhecimento pelo conhecimento, ele podia se orgulhar, eu sei, recebi, Deus é bom, Deus me deu, e daí? Mas não, Deus deu a Paulo e falou, vou colocar um espinho na carne para conter aqui o seu orgulho. Vocês sabem que espinho na carne é esse? Todo mundo pergunta, né? Que espinho na carne é esse? Isso é um mistério muito grande.
Você coloca na internet espinho na carne de Paulo, vai encontrar um tanto de mensagem, cada um dizendo uma coisa, que ele era careca, que ele era baixo, que ele sofria de malária, que ele era cego, que ele era gago, que ele era gay. É tanta coisa. Mas o texto diz que Deus colocou um espinho na carne, vírgula, a saber, vírgula. Poxa, vamos ler. A saber é explicativo. Vai introduzir o apóstolo explicativo. Um mensageiro, um ângelos, da parte de Satanás. Então tinha sempre um demônio no calcanhar de Paulo. Para quê? Para não permitir que ele tivesse sucesso humano nas suas empreitadas. Sucesso espiritual tinha no coração de quem cria. Paulo fundou uma das maiores igrejas da época, a igreja de Corinto. Quando Paulo retorna lá, ou então ouve dizer que ninguém da igreja queria saber mais de Paulo. Estava cheio de falsos apóstolos, eles ofertavam para os falsos apóstolos, bajulavam os falsos apóstolos, e Paulo tem futuro não. Como é que fica um camarada desse que funda uma igreja das maiores, e a sua própria igreja não quer saber dele? A própria igreja despreza o apóstolo Paulo. Então isso era um meio, é um espinho na carne, porque ele não tem do que se gloriar, porque ninguém bate palma para ele. Ele pegava um navio, fazia uma viagem, o navio naufragava, o demônio puxava o navio para baixo. Para quê? Para ele poder ficar na voragem do mar, um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, sofrendo, fome, frio. O sofrimento abate as pessoas. Chegou do outro lado, já queriam matá-lo, teve que sair correndo, fugido, desceu para um cesto. Aí os cooperadores de Paulo todos o abandonam. Os cooperadores mesmo. Um amou o presente século, foi embora tomar cachaça. Não é? O outro lá se rebelou contra a mensagem de Paulo. Cada um foi criando o seu rumo. Os que não se rebelaram foram embora para outros lugares, outras regiões, deixaram de ajudar o apóstolo na sua obra, abandonado, sozinho, preso, sem ninguém. Ele falou: Timóteo, quando você vier, traz meus livros, traz aquela capa, que eu estou com muito frio aqui na prisão, e diga para Marcos que eu preciso dele para ele vir para cá. Então você vê que a coisa estava feia. Para ele falar que precisava de Marcos, a coisa estava feia. Porque teve um problema com Marcos lá no início do ministério dele, e agora ele quer Marcos junto dele. Bem, de todo modo, então, Deus não deu tanto conhecimento para Paulo, para que esse conhecimento lhe trouxesse qualquer tipo de benefício próprio, pessoal. Então, para que Deus deu? Aí Paulo vai dizer: porque eu sou devedor a gregos, a judeus e gregos, a bárbaros e cita. Ou seja, aquele entendimento, aquela verdade, aquelas revelações, ele tinha que distribuir, tinha que levar na pregação. Por isso ele diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele estaria cometendo injustiça. Por que injustiça? Não pregar o evangelho, no caso de Paulo, era cometer injustiça? Sim, porque Deus lhe confiou e aquele conhecimento não era dele. Deus deu para ele entregar para alguém. Se ele não entrega, ele rouba, ele usurpa, ele comete injustiça. Tira do outro o que lhe é de direito. Vocês entendem perfeitamente? Que coisa fantástica, não? Então veja que a justiça, ela passa por detalhes tão simples da nossa vida, e nós não percebemos o quanto injustos nós somos. Injustos no ato do ofertar, injustos no ato de pregar o evangelho. Olha que, quem já imaginou: pastor, será que eu estou sendo injusto porque eu não prego o evangelho? Você tem que perguntar: será que Deus tem me dado? E o que Ele tem te dado é só para você? Ou Ele quer fazer de você um canal, um meio? Porque imagine que quando alguém posta um vídeo no WhatsApp,
rapidinho ele está no mundo inteiro praticamente, não é? É rápido. Porque eu recebo aqui, aí eu posto no grupo, que tem 200 pessoas, e cada um posta nos seus grupos, que tem mais 30, 40, 50 pessoas, e aí vai virando uma teia. Já imaginou essa palavra sendo pregada? E cada um de nós ajudando para que essa palavra vá alcançando outras pessoas? Ah, pastor, mas a internet já faz isso. Não. Existem dezenas de pessoas, ou centenas, que estão em volta de você, que não sabem dessa mensagem. Estão até na internet, mas não sabem. Aí basta que você, entendendo-se um dispenseiro de Deus, a fim de praticar a justiça, que é dividir, entregar, distribuir. Porque o distribuir, o dar não é simplesmente dar no sentido de que é meu, te dou. O dar implica essa distribuição. O dar significa você vai entregar para o outro aquilo que é dele, mas que Deus preferiu colocar na sua mão, para que você desenvolvesse essa arte, desenvolvesse essa característica de ser um distribuidor. Então você vai ali, você pode pegar uma mensagem, puxa, a mensagem do domingo passado do pastor Josué foi tão boa, aquela mensagem. Quantas pessoas poderiam ouvir aquela mensagem, né? Você pode, por exemplo, ir ao nosso site, lá tem muitas mensagens, escolha uma que você considerou que foi muito útil a você. Porque toda mensagem é útil, mas nem toda mensagem é útil. Vocês entendem? Tem mensagem que ela não pode ficar guardada. Todas as mensagens que foi boa, foi gloriosa, foi maravilhoso, mas que ela estruturalmente não é suficiente para quebrar os grilhões. Eu, no caso, que prego muito, eu prego em volume, né? Eu prego mais que os pastores daqui, então eu prego 3, 4, 5, eles pregam uma. Então, quem prega muito em número, corre esse risco de que, dentre 4 mensagens que se prega, uma ou duas são aquelas que não podem ficar engavetadas. E outras 2 podem. Vocês entendem, não? Não é que não foi boa, é que não atinge o propósito de lançar a luz, de abrir o entendimento naquele quesito importante e específico necessário para se divulgar. Então você escolhe ali uma mensagem, o que você quiser. Guarda aquele link, coloca o link aqui, ó. E esse link você agora vai distribuir. Mas não é sair mandando para os grupos. Escolha pessoas específicas. E agora ore por essas pessoas. Comece a orar por essas pessoas. Senhor, olha, eu vou mandar, enviar, distribuir esta mensagem para essas pessoas. Fale para Deus o nome delas. Deus sabe. Ah, então não precisa? Precisa. Precisa para você. É você que neste momento da oração está se revestindo do encargo, está se envolvendo na responsabilidade da distribuição da palavra. É você que precisa de estar totalmente preparado espiritualmente para aquilo. Senhor, eu vou enviar, peça ao Espírito Santo iluminação, faça as coisas na oração, faça as coisas com propósito. Não é sair da rua dando folheto, não, propósito. E então, depois de você orar por aquelas pessoas, separar, você então envia, e você manda com uma palavra, um textinho, dizendo, olha, estou mandando essa mensagem para você, fulano. Essa palavra me ajudou muito, pode ajudar você. Vale a pena ouvir. Tira um tempinho e escute essa mensagem. E aí, quantas pessoas não vão começar a ser esclarecidas? Quantas? É certo que terão aquelas que não vão ouvir. Não tem? Tem os que vão ouvir e vão parar na metade. Tem os que vão ouvir e vão discordar. Tem os que vão ouvir e não vão entender nada. Mas vai sempre ter aquela pessoa
que vai falar, puxa vida. De vez em quando chegam pessoas aqui, ó. O irmão Neto, não sei se vocês conhecem, o irmão Neto e a irmã Olímpia. Estive na casa deles no final de semana com o pastor Josué. E aí ele me dizendo, pastor, eu acompanho o senhor desde a época da televisão. Quantas pessoas não chegam aqui no local de reuniões? Eu acompanho desde a TV Brasília. Ou seja, a pessoa viu um programa na TV Brasília há 18 anos ou mais, e de repente chega aqui, senta aqui, começa a ouvir, começa a ser liberta. Então olha o valor da palavra, olha o valor de a palavra alcançar alguém, mais cedo ou mais tarde aquela pessoa, ela é despertada. Então nós precisamos compreender que a justiça, ou o ato de praticar a justiça, acontece em todos os setores da nossa vida. Não somente a injustiça, essa cabulosa, que todo mundo sabe, está na cara que é injustiça, né? Que é você defraudar alguém, tomar o que é do outro, mentir para ganhar o do outro, mas também essas questões éticas, no que diz respeito ao que Deus nos deu, aos nossos relacionamentos, né? Para que nós possamos então ter essa justiça de Cristo trabalhada e essa justiça ser então manifestada no viver, nas relações, nas nossas ações. Veja que não é uma questão de você praticar uma coisa ou outra, é você ser justo a tal ponto de compreendendo essas coisas, você então viver naturalmente e saber que não há outro meio de vencer principados, potestades, dominadores, senão sendo e praticando a justiça. Então nós temos a verdade e nós temos a justiça. Nós vamos verificar na próxima semana que ainda tem o escudo, ainda tem a espada, ainda tem o capacete e ainda tem as sandálias. Cada um desses elementos representando uma virtude que deve ser trabalhada profundamente dentro de nós. Amém, queridos? Deu para compreender? Mais ou menos, né? Mas nós vamos assimilando pouco a pouco, tá bom? Obrigado a todos.